Nana entrando, Catiane, Cris B, Raquel, Dora, boa noite minha gente. Tô botando ali pelo meu Facebook de novo hoje, gostei de fazer isso. Ana Medeiros, querida, que saudade, já já nos vemos novamente. Ao longo dessa semana, boa noite quem tá entrando aqui, se alguém for entrar ali no meu Facebook também tá rolando. Catiane é de Petrolina, né, Catiane? Boa noite, amada. Bom ter esse povo, bom ter você aqui, essa energia de Petrolina aqui. Lu tá entrando também, aqui no meu Facebook tá entrando, eu não sei quem são as pessoas que estão entrando, mas ontem, ao longo dessa semana, eu tenho feito algumas lives. Daniene, oi querida, tudo bom? Ao longo dessa semana eu tenho feito algumas lives pra gente poder falar um pouco desse fenômeno que tem acontecido na humanidade hoje, a partir dessa pandemia e dessa epidemia. Epidemia, enfim. E essa onda que tem chegado agora no nosso país, que tem colocado muito medo, muito pânico na população. Aqui em São Paulo, os cuidados já estão bem extremos, a gente já vê uma diminuição muito grande das pessoas na rua, nos estabelecimentos fechados, shoppings, supermercados, enfim. Ao longo dessa semana, essa aqui é a terceira live, se eu não me engano, é a quarta live que eu faço sobre esse tema. O que é que constelação familiar pode falar a respeito disso? Muita gente me conhece aqui, sobretudo no Facebook, pela dinâmica do teatro, mas já há 2 anos, quase 3 anos, eu tenho me aventurado muito profundamente com isso que tem virado a minha vida mesmo, assim, um olhar, porque constelação familiar, à medida que você vai mergulhando, você vai entendendo que é uma filosofia prática. É estar na vida por este olhar sistêmico. Eu fiz uma primeira formação no Instituto Psique, junto com o Dani. Ainda estás aí com Daniele, mas hoje eu faço uma formação na Hellingeschule, né, uma pós-graduação em constelação familiar na Hellingeschule. E hoje eu queria falar um pouquinho dessa relação entre uma teoria da biologia que é muito trabalhada dentro das constelações familiares, que é a teoria dos campos mórficos, ou a relação entre campo, boa noite Alessandro, ou a relação entre campo morfogenético e esse momento. O que é um campo morfogenético? Para falar de campo morfogenético, eu vou contar uma historinha aqui. Uma historinha que ela é muito ilustrativa em relação às teorias dos campos mórficos, que é o seguinte: em determinada ilha do Pacífico, tinha uns macacos que tinham um hábito alimentar de comer batatas. Um desses macacos, certa feita, pegou uma batata e resolveu lavar essa batata na água doce, na água do rio. E começou a comer, e voltou a comer a batata. E descobriu que a batata ficava mais saborosa a partir disso. Enfim, os outros macacos dessa mesma espécie começaram a fazer a mesma coisa. E o que é que aconteceu? Os macacos dessa espécie, espalhados pelo mundo, começaram a desenvolver o mesmo hábito e o mesmo comportamento. Creio eu que eles não mandaram um WhatsApp, ou não ligaram para o celular, ou mandaram uma mensagem ou algum e-mail para comunicar para a macacada toda dessa espécie do mundo todo que agora era mais gostoso lavar a batata e comer. Isso tem a ver com o campo morfogenético daquela espécie. O Rupert Sheldrake, que é um biólogo especialista em ciências naturais, ele vai observar isso e ele vai criar uma teoria chamada a teoria da causação formativa a partir disso. O que é que isso tem a ver com constelação familiar? Quando a gente faz uma constelação familiar, a gente abre o campo morfogenético daquele cliente, o campo morfogenético daquela pessoa, o campo familiar daquela pessoa. As nossas informações, o que a gente desenvolve ao longo da vida enquanto comportamento, enquanto hábito, não são informações genéticas. Elas não estão no nosso DNA, mas em cima desse campo ao redor da matéria,
ao redor do DNA, e esse campo tem um nome, que é o que o Rupert Sheldrake ele vai chamar de campo morfogenético. Quando você abre uma constelação, você abre o campo morfogenético daquele cliente como sendo um campo de informações. Você vai acessar aquele sistema de informações. Eu até numa das lives dessa semana estava falando disso. Porque muitas vezes você deseja tomar determinadas atitudes, começa a dar determinados passos na vida, mas parece que tem uma força que lhe puxa para trás. Ou existe uma força que lhe faz procrastinar, ou existe algo que não lhe faz avançar e passar de determinado limite. Porque há uma informação no seu campo familiar que impede que você avance, que impede que você muitas vezes crie uma nova informação para esse campo familiar. Isso Bert vai falar porque há um emaranhamento, algo está fora da ordem. Por isso que não se consegue avançar com outras e novas informações no campo. Como é que eu sei as informações do meu campo familiar? A partir dos hábitos. Como é que eu sei o tipo de padrão de comportamento ou de sistemas de crenças que estão ali no meu campo? A partir dos hábitos. Perceba que muitas vezes a relação da casa que você mantém com a sua casa talvez seja muito parecida com a relação que o seu pai ou a sua mãe mantém com a própria casa. Por quê? Porque essa informação lhe foi passada. Uma vez eu participei, numa das minhas formações na Hellingerschule, de uma constelação de uma senhora, e essa constelação daquela mulher foi uma constelação que ilustrava muito bem isso. É uma constelação muito bonita diante da dinâmica da mulher, para a gente poder colocar um pouquinho mais aqui de informação sobre a teoria dos campos. Essa mulher é uma mulher separada, divorciada, e ela chega para constelar. Que droga, essa é uma live tão gostosa de eu fazer e aqui tá travando. Aqui tá rolando, no Instagram. Alguém me dá um ok aqui no Instagram, diz assim, tô ouvindo! Faz assim, tô ouvindo. Ok, obrigado. Para que essa mulher sentisse prazer, vou retomar daqui e vou engatar a energia pra gente mudar essa energia aí desse Instagram, pra esse negócio firmar o pensamento aí. Para que essa mulher sentisse prazer, ela tinha que honrar para todo o seu feminino, mas ela tinha que dar as costas para essas mulheres com todo o respeito, com toda a honra no seu coração e olhar para frente e sentir prazer. A partir do momento que ela sentiria prazer ali, o que é que ia acontecer? As suas filhas também. Seria possível uma nova informação ao feminino e às mulheres daquela família estava sendo colocada. Uma nova informação. Então, pensando aqui, Jung, que vai traçar e vai tratar da ideia de inconsciente coletivo, o que seria o campo morfogenético? O campo morfogenético, de uma certa maneira, seria esse campo morfogenético social, muito próximo à teoria de Jung do inconsciente coletivo. Agora pensemos, vivemos a dinâmica do coronavírus nos dias de hoje. Nos olhemos enquanto espécie. Agora, isso é uma fala de convocar uma autorresponsabilidade, uma responsabilidade para a gente, né? Para cada um. Quando o coronavírus chega e vem colocando a ordem em questionamento, quando ele vem mudando toda a ordem vigente, econômica, política, social, quebrando ao mesmo tempo que a gente se fecha em nossas casas, mas pela nossa condição de humanidade, de espécie e de preservação de espécie, ele vai reconfigurar todas as nossas relações. Ele vai tirar o ser humano como sendo o homem, o centro do mundo, mas nos coloca diante de uma preservação desta espécie. Ou seja, um vírus nos convoca à mudança e à quebra de comportamentos e hábitos. Quais são os novos comportamentos e hábitos que nós vamos estar depositando enquanto espécie no campo morfogenético social, no nosso inconsciente coletivo? A gente ainda vai correr para o supermercado para acabar com as prateleiras ou para comprar tudo que é álcool em gel, reproduzindo um modelo egóico e egoísta, aonde eu só penso em mim, como se eu fosse me salvar apenas.
Salvar de quê? Porque morrer todos vamos, né? A gente ainda vai ficar reproduzindo um modelo pautado no medo e na falta de responsabilidade para com a vida, para com a minha vida, para com a vida do outro. A gente está vivendo um momento que nos iguala enquanto espécie. A natureza, muitas vezes, para se reequilibrar, ela precisa tirar alguns daqui. O homem, ao centralizar o planeta em si, ele criou o mundo e ele cria toda uma conjuntura geopolítica para que ele possa dominar o mundo. Mas o planeta é indominável. A natureza é indominável. Nós fazemos parte dela. Quais são as informações e as novas informações que a gente quer colocar no nosso campo morfogenético social, no nosso inconsciente coletivo? Ainda é o medo, ainda é o egoísmo, ainda é a violência. E se a gente reconfigurar esse momento com toda a responsabilidade e autocuidado e colocar no campo algumas outras informações: empatia, solidariedade, coragem, responsabilidade. E se a gente começar, a partir desses pressupostos, entender que a boa política, a verdadeira política, é aquela política que nasce da alma. Essa é uma responsabilidade que nós podemos ter uns com os outros, enquanto espécie, para além da gente. Aonde a gente vai colocar novas informações no nosso campo. Um vírus nos chega para convocar da gente um modo da gente expandir para a gente colocar novas informações no nosso inconsciente coletivo. Enquanto a gente ainda ficar buscando processos de violência, ou a gente ainda ficar se entendendo por causa de cor de pele, de nação, seja o que for, tá tudo certo, porque pro vírus, branco, preto, índio, japonês, oriental, é tudo gente, ele vai pegar todo mundo, é tudo gente, é tudo ser humano, né? Ele chega quebrando com a história, ele chega quebrando com todas essas narrativas que muitas vezes elas estão aí nos afastando uns dos outros e a gente não consegue preservar os nossos povos identitários, as terras indígenas, saber o valor que isso tem, porque a gente está ali pegando a terra e destruindo a terra em detrimento de mercado de consumo e colocando dinheiro à frente da vida. Quando é que a gente vai criar novas informações? Porque só serão novas informações no nosso campo morfogenético social ou no nosso inconsciente coletivo, só serão novas informações que vão fazer com que a gente possa eleger de fato líderes políticos que estejam de acordo com isso. Então as teorias dos campos mórficos, elas têm muito o que falar para a gente nesse momento. Elas têm muito o que convocar de cada um na responsabilidade de seu lado, de sua solidão, de suas atitudes. Quais são essas informações novas que você está colocando do campo morfogenético social? Que energia é essa? Que campo morfogenético ao redor do planeta a gente está solidificando com novas informações? Alguém já parou para pensar se é o medo que ele move? Se é o pânico que ele move? Se é o egoísmo que ele move? Porque vai dar comida para todo mundo no supermercado. Mas se aqueles que estão indo lá não comprarem tudo de uma vez, achando de uma maneira muito ilusória que ele está se preservando no seu lar, na sua casa apenas. Mas aquele que faz tudo isso, muitas vezes, não deixa que a sua empregada fique no seu lugar, na sua casa, e ela precisa atravessar a cidade. Ou ele contamina ela e leva o vírus para lá, ou vice-versa. E ele fica na ilusão de que ele vai estocar a comida lá dentro, achando que ele vai se preservar. Não é assim que funciona. Não é assim que a natureza está nos mostrando. E a natureza está passando por um processo. Eu estava lendo essa semana o quanto os canais de Veneza já estão mais despoluídos, o quanto se encontra golfinho.
Olha a natureza aí se regenerando. Olha a natureza colocando a gente no nosso devido lugar. Pare e reflita, porque eu estava fazendo essa reflexão essa semana. O quanto eu diminuí o meu consumo, o quanto eu produzi menos lixo dentro de minha casa, o quanto eu pude dar mais atenção à minha alimentação, o quanto eu criei e pensei o meu próprio alimento, o quanto foi preciso desacelerar a vida para que eu pudesse me reencantar por coisas que estavam adormecidas dentro de mim. Me encantar pelo outro, me encantar por gente nova, me encantar por um novo João. O quanto em tão pouco tempo eu ganhei espaço interior e ampliei um espaço a partir da meditação. Alguém já fez que em tão pouco tempo de quarentena, alguns hábitos e comportamentos já nos revelam muita coisa aonde a gente pode elevar a frequência dessas informações que a gente está depositando no campo morfogenético social do planeta, no nosso inconsciente coletivo. É o histórico que está pedindo mudança da gente. E quando eu falo do histórico, porque a gente vai ter níveis de comportamento que eles estão ali muito atrelados ao campo da individualidade, mas ao campo familiar, mas tem esse nível que é histórico. Pois bem, a coletividade que está precisando ser vista é no histórico, não é mais na nossa individualidade. E a gente vai ter muito que entender e nos olharmos para além da forma como nós estamos nos olhando, onde a gente possa incluir tudo e todos, porque chega um vírus para mostrar pra gente o nosso verdadeiro tamanho e para dizer que todos estamos incluídos dentro da mesma dinâmica. Chega um vírus para constelar a humanidade. Inclusive, tem um vídeo aí, se vocês procurarem no YouTube, um vídeo onde o coronavírus ele foi constelado dentro da Hellinger Schule, com a Sophie Hellinger, num módulo. E tem essa constelação familiar do vírus e da dinâmica e do que está acontecendo hoje. Então essa live de hoje era para convocar um pouco essa reflexão sobre quais são as novas informações que a gente está depositando para que novos hábitos e comportamentos possam ser criados a partir dessa experiência enquanto humanidade. A gente não pode sair do mesmo jeito dessa. É uma irresponsabilidade se a gente sair do mesmo jeito dessa experiência. É como se a gente ainda tivesse preso na experiência infantil enquanto humanidade. É preciso responsabilidade, maturidade e mudança. A humanidade está vivendo um momento onde há uma quebra de paradigma. O Bert nos diz, para que o amor aconteça é preciso uma ordem. Pois bem, estamos sendo convocados a entrar numa nova ordem. Ou a gente aceita, ou então o aprendizado vai ser cada vez mais duro. Por isso que eu termino toda a live dizendo assim, sim, eu te vejo. Sim, eu te vejo pro vírus. Sim, eu te vejo para essas 7 pessoas que estão aqui me olhando no YouTube. Tia Leila, Grimário, Chachele Guizamon, Gorete. Sim, eu te vejo, Thaís, minha prima, Suzana Melissa, Vídia, Ana Medeiros, Dominique, Luiz. Sim, eu te vejo. Como é que nos nossos lares nós estamos dizendo isso para a humanidade, para o vírus, para esse aprendizado? Sim, eu te vejo, eu te incluo. Sim, sim, sim. Quando a gente faz isso e coloca isso no nosso coração, o nosso coração se alarga. A gente cresce. E a gente cresce aonde realmente a gente tem que crescer, que é no nosso sentir, que é no nosso pensar. Um pensar que sente e um sentir que pensa. Então essa live hoje era sobre isso.
Então, para quem chegou depois, ou para quem aqui no Instagram que deu esse probleminha, ela tá meio dividida em duas. Fica o meu convite aqui, para quem me acompanha no Facebook, eu tenho um Instagram chamado O Teatro da Mente, e ele tá lá, cheio de informações, onde eu faço diversas lives. E fica meu convite também para quem tá aqui no meu Instagram, que eu tenho um canal no YouTube, onde eu faço vários vídeos e diversas reflexões sobre a dinâmica sistêmica e a visão sistêmica desse momento, mas de outros tantos. Um vídeo bem importante que está lá são as ordens do amor ou as leis sistêmicas, para a gente poder entender um pouquinho essas dinâmicas das constelações familiares. Sim, meus amigos que me veem no Facebook, não deixei de fazer teatro, mas hoje também tem isso que é tão forte na minha vida, que são as constelações familiares. Sim, meus amigos do Instagram, que sabem da minha dinâmica com as constelações familiares, também trabalho com teatro. Busco fazer a integração dessas duas áreas de minha vida, porque elas são dois lados da mesma pessoa e da mesma faceta. Busco criar dinâmicas de constelação nas minhas dramaturgias, assim como busco exercer essa postura sistêmica diante da vida, do meu trabalho como artista, como cidadão, como pessoa, hoje mais do que nunca, tá bom? Vez ou outra também eu vou estar entrando aqui, eu acho, no Instagram também como artista. Nesse momento, para a gente botar um pouquinho de arte nessa história. Com histórias, com contações de histórias. Histórias que tem um cunho sistêmico e que depois a gente possa papear. Acho que eu vou fazer essa dinâmica. Contar a história aqui e depois a gente trocar uma ideia pela perspectiva sistêmica. Tá bom? Um beijo grande, se cuidem, responsabilidade, novas informações ao campo. Novas informações, vamos sair um pouco do medo, vamos ficar no cuidado, no autocuidado, na responsabilidade, mas encher de solidariedade, de amor, de empatia, de alteridade, de pertencimento, o nosso inconsciente coletivo, para a gente fazer desse planeta realmente o lugar que ele é lindo, incrível, digno. Nós precisamos ser dignos novamente desse planeta, né? É um presente estar aqui, é um presente, e é preciso que a gente humildemente